Presidente deste Egrégio Tribunal do Júri, minha saudação, minha solidariedade com Vossa Excelência pelo sofrimento que o Vasco da Gama tem imposto no seu coração. Sofrimento esse que só é resgatado pelo amor da sua família. Senhora promotora, eu fui tocar na senhora porque eu admiro as mulheres inteligentes. Por isso que eu me faço acompanhar sempre de mulheres. Porque Deus, quando criou o mundo, Ele criou o homem. E em determinado momento Ele percebeu que o homem era tolo. O homem é tolo. Só que Deus, Ele queria fazer a sua obra mais perfeita, bro. Aí Ele fez a mulher, que é a obra, a perfeição da obra de Deus. Não é isso, irmão? Sim ou não? Senhores jurados, senhoras juradas, membros da sociedade escamentada, mais senhoras e senhores, quando Jesus caminhava por Jericó, jurada Isabel, aí, jurada Lígia, um homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, jurada André. Aí a população dizia: eu não fico incomodando o jurado Cristo. E ele insistia, jurado Marcos: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então o jurado Rodrigo, o jurado Maria Joana, Jesus percebeu e pediu que trouxesse aquele homem até ele. E perguntou ao homem: o que queres que eu te faça? E Jesus falou, e ele falou para Jesus, jurado Lígia, que eu veja. Jesus disse: então vê, porque a tua fé te curou. O que é a fé que curou o cego de Jericó? Em termos bem singelos, a fé é acreditar, Ana Carla, é acreditar em alguém ou em alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer, jurada Lígia. Quando nós acreditamos que Moisés abriu o mar vermelho para o povo atravessar, acreditamos pela fé, porque nós não éramos vivos naquele tempo, jurado André. Quando nós acreditamos na salvação, para quem acredita como eu, nós acreditamos pela fé, pelos olhos do impossível. Este caso, doutor Márcio, ele envolve uma questão de fé e de verdade. Quando o cego de Jericó chegou, o que foi que ele viu? Ele viu a verdade, porque ele viu Jesus, que é a verdade e a vida. Este caso é exatamente um caso de fé e de verdade, jurada Lígia. Porque nós precisamos decidir se nós vamos acreditar nos irmãos da vítima e nos outros. Porque toda essa acusação é baseada, jurada Maria Joana, no que os irmãos da vítima disseram. Que a vítima no leito da morte gritava em alto e bom som. Está aqui no depoimento, em alto e bom som. E foi o Marcos que lhe feriu. E para nós acreditarmos neles, nós precisamos fechar os olhos para a verdade, que é uma só, que é este homem, ele é absolutamente inocente. E vou dar duas razões para vossas excelências concluir sozinho, doutora Isabel, sozinha, que os irmãos da vítima não merecem a credibilidade. Razão 1: o irmão da vítima, os irmãos, o que morreu, porque é igual a história do Tiririca. A história do Tiririca, ele chegou para dar notícia: olha, eu visitei o Nordeste, dando notícia, e o teu irmão abriu uma loja, está rico, não está preso, abriu para roubar. E o outro morreu. E o outro não morreu não, o outro mataram. E é o caso do irmão da vítima. Mataram, sabe por quê? Que vivia no mundo do crime. Ao contrário do réu, jurada Lígia,
viviam no mundo do crime. Está nos autos. A própria vítima, o próprio irmão, você sabia que a vítima furtava na região? Aí diminui, né? Não tinha como negar, Isabel. Teve uma parada, uma passagem, mas ele cumpriu. Por ser irmão da vítima, existe um elemento técnico que os senhores já ouviram ou ouvir, que a vítima, assim como aquela cunhada, eu não gosto de trazer parente, mas parente atrapalha mais do que ajuda. Eles são ouvidos, jurada dessa, informante. O que é informante? Presta atenção para os próximos júris, jurada igreja. Informante é aquela pessoa que chega aqui e não presta o compromisso de dizer a verdade, porque a lei diz, olha, é irmão, é parente, é namorado, é marido. Não presta o compromisso de dizer a verdade. Sim, doutor, mas e aí? Significa dizer, jurado, que ele pode dizer que o preto é branco. Todo mundo está vendo que o preto é branco. Que o preto é preto, mas ele pode chegar aqui e dizer, não, a camisa do réu é preta. E ele vai embora ali, ó. Porque ele não responde pelo crime de falso testemunho. É por isso que os irmãos da vítima podem chegar e dizer, ele no leito da morte gritou em alto e bom som, foi o Marcos. O irmão no Matias. Porque eles podem mentir. Mas só o fato de ser informante retira dele, jurada Maria Joana, a verdade? Não. Não retira. Porque o fato de ser irmã da esposa do réu não retira daquela senhora a essência do que ela disse, que é a verdade que naquele dia a irmã estava no hospital e que o réu estava no horário da visita. Todo mundo sabe que o horário de visita é o horário das 4 da tarde. 3h30, 4 da tarde. Mas só o fato de ser informante não retira do irmão da vítima o direito de falar a verdade. Mas eu vou dar uma outra razão para nós entendermos que eles não merecem a credibilidade jornalística. É o próprio depoimento do policial. O Wagner Mata, quando ele foi ouvido na audiência, em juízo, ele foi ouvido hoje aqui, e tanto lá quanto cá, ele prestou compromisso, jurada Maria Joana, de dizer a verdade. Significa dizer, jurada Lígia, que se ele mentisse, ele poderia ser preso em flagrante, jurado Marcos. Preso em flagrante. Preso em flagrante, processado e, se condenado, perderia a fala dele. Então eu falei, eu vou acreditar no irmão da vítima que pode mentir adoidado aqui, ou vou acreditar no policial que disse que não, vejam bem, o policial que atendeu a vítima, o quê? A vítima falou alguma coisa, falou algum nome. Que foi que ele disse para nós? Só água, que quando a pessoa pede água, ela já está na fase da agonia, Maria Joana. E o mestre Alxé sabe bem disso. Já está na fase da agonia. Não lembro dos documentos, mas ele falou que foi apreendido o documento. Vejam aí, com vossas excelências, que o Ministério Público fala da apreensão do documento. Eu vou entrega aí, por favor, Oswaldo, ao jurado. Apreensão do documento, senhores do júri. Vejam bem, o documento, o auto de apreensão é aquilo que é identificado no momento que é apreendido. Mas após analisar os autos, doutor André,
Eu acho que não foi o Wagner que aprendeu esse testado. Jurado Rodrigo. Presta atenção no horário que foi feito esse termo. O horário foi feito, o auto de apreensão, às 20 horas e 12 minutos. 20 horas e 12 minutos. Presta atenção quem é testemunha. Testemunha do auto de apreensão, o Elton Guedes de Nazaré. Quem é o Elton Guedes? O irmão da vítima, o que morreu. Tudo leva a crer. Tudo leva a crer, Raíssa. Como é que funciona a investigação na polícia? Há 3 porradas. Investigação na polícia, se não tiver imprensa, não tiver diária, é feita 3 porradas. Ontem eu encaminhei jurada Maria Joana, juradas mulheres. Ontem eu encaminhei uma amiga vítima de violência doméstica. E ela foi lá na delegacia da mulher. E aí eu fiz a seguinte pergunta, jurada Lígia: você se sentiu acolhida? Por uma delegada mulher? Não se sentiu acolhida, jurado Rodrigo, vítima de violência doméstica, na delegacia especializada, atendida por uma mulher. 3 porradas, jurado. Os irmãos da vítima, a família, invadiram a casa do Marcos e depois levaram um terçado lá para a polícia, às 8 horas da noite. Está aí, 8 horas da noite, jurado. Testemunha, o próprio irmão não podia ser testemunha. Por isso que o mata. Não lembra de apreensão, de documento, de testado, de nada. Porque não foi ele que apreendeu. Porque quando tem um crime de violência, é feito o levantamento do local, a perícia vai lá e relata que foi apreendido. Então não foi apreendido no local. O irmão da vítima, ele levou o testado e provavelmente levou os documentos do Márcio. Esse documento que a gente não quer tirar, esse documento levou lá na delegacia, porque eles invadiram a casa do Marcos e levaram as coisas do Marcos. Por isso que apareceu na delegacia do momento do testado junto com o documento. E sabe como é que acontece a apreensão da polícia? Policial militar que é quem combate o crime dioturnamente, é quem arrisca a vida. Ele sabe do que eu estou falando. Policial militar tem que beijar sua esposa, seus filhos, todo santo dia quando sai de casa, porque não sabe se vai voltar e ter a oportunidade de encontrar essas pessoas. Quando ele faz uma diligência, que entrega na delegacia a informação ou qualquer coisa, o escrivão faz a meia boca lá, o termo: fulano, passa aqui para assinar, Raíssa. É assim que funciona na polícia. Meia boca, jurado. Quem de vocês não foi na polícia? Eu vou deixar para lá, que eu sou tão mal atendido na polícia, que eu vou deixar para lá. Quem nunca foi maltratado ou mal atendido na polícia, que levante o braço aqui. É assim que funciona a investigação, jurado. É assim que funciona. Então, como é que eu vou acreditar nos irmãos da vítima? Ah, mas tem o José de Freitas. José de Freitas, o semi-analfabeto, chega na polícia, quem garante que ele foi? Olha, seu José, bom dia, não tem? O senhor fala direitinho aqui. Não tem advogado, não tem promotor, não tem juiz na delegacia, chega lá assim, só que quando eu chego, o juiz, não, eu não falei isso não. Veio aqui que foi que ele disse, não falei, não me lembro. Porque é o normal, é por isso que existe fase de processo. Porque se não existir, precisasse de audiência, jurado, fazer o inquérito já vinha para o júri. Já vinha direto para o júri. Já vinha direto para o júri. O inquérito é um dos grandes problemas da investigação no nosso país. Mas antes de avançar para falar disso, eu quero dizer a Vossas Excelências, corrigindo, cunhada do réu se enganou.
a esposa se enganou. Quando é para o réu, se enganou. Denúncia. O que é denúncia? É acusação. Não foi ela que fez. Acusação. A denúncia é o documento formal da acusação. O que diz aqui? No dia 15 de junho. O fato foi dia 15 de junho. Aí diz 15 de julho, doutor Cristo, 7 da manhã. Porque no horário do fato, se os senhores lerem o depoimento do Elton, o que ele diz? 3:30 da tarde chegou. 3:30 da tarde foi a hora do fato. Aqui na denúncia do Ministério Público dele lá, tem estrutura, promotor, estagiário. É raro humano. Mas aquelas senhorazinhas que não sabem nem falar, não pode errar, tem que ser perfeito. Mas eles podem errar. O fato foi dia 15 de junho, às 3:30 da tarde, mais ou menos. Isso é importante, porque 15 de junho, a esposa do Marcos estava no hospital, e o Marcos agoniado, atrás de contato de vereador, de prefeito, para conseguir transferir a filha para Belém prematura, que foi transferida no dia 16 com o helicóptero. Acharam o documento do Marcos. Eu já trabalhei em muitos casos, mas nunca vi um assassino burro. Vou te matar, Rodrigo. E sou tão bom de matar, confio tanto na impunidade, que eu vou jogar minha carteira de identidade aqui em cima do teu peito e a minha carteira de trabalho para dizer, eu trabalho te matando. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Não, jurados. Esses documentos foram apresentados pelo irmão da vítima que mataram, que morreu, que não veio mais, na polícia, junto com o testado, que até hoje o testado não aparece, até hoje não sabe se foi o testado do fato. Apareceu 8 horas, olha, está aqui o testado e o documento do cara, porque eles invadiram a casa dele, provavelmente pegaram o documento na casa e levaram para a delegacia. Foi este homem aqui que matou meu irmão. Foi este homem que matou meu irmão. E tem mais um detalhe que já foi exposto. Por que eu dispensei a esposa do réu? Porque simplesmente está provado por A mais B que no dia do fato ela estava internada, esperando a transferência. Eu fiquei muito preocupado, doutor Márcio Rebelo, com este julgamento. Fiquei muito preocupado. Porque o que a promotora fez aqui? Ela ignorou tudo que foi apurado na fase de instrução, na fase de plenário, e pegou o inquérito policial e montou, ressuscitou a acusação com base no inquérito. Por que eu fiquei preocupado, jurado André? Porque nós corremos o risco de passar a tarde toda aqui no julgamento e os tribunais anularam o julgamento. Sabe por quê, jurado André? Porque não se pode. Não se pode. Veja bem, eu dou a parte para ela. Não se pode condenar alguém com base exclusivamente no inquérito policial. Não se pode. Por que não se pode condenar alguém com base exclusivamente no inquérito policial? Por que não se pode? No inquérito policial não se pode condenar, não é verdade? Se for falar do inquérito, tá? Não se pode condenar alguém. Não, só se eu estiver enganando, mas eu não estou enganando. Se eu estiver falando. O senhor me chamou por baixo. Olha, veja bem, se eu estiver mentindo, eu lhe dou a parte. Então fique monitorando para eu terminar meu raciocínio. Não, se eu estiver mentindo. que me chamou. Sim, mas se eu estiver mentindo. Tá. Isso está escrito, distribua aí, por favor. Exclusivamente. No artigo. Onde que o MP pediu exclusivamente?
Artigo 155 do Código de Processo Penal. Aonde que me pede exclusivamente de inquérito, doutor? Ainda bem que o senhor falou, exclusivamente. Pois é, eu estou demonstrando que é Não é exclusivamente. exclusivamente, e posso usar o inquérito. Tá, então use na réplica que passou o seu tempo. O senhor me chamou, não. Artigo 155 do Código de Processo Penal. Veja bem, não é o César que está dizendo. Está na lei, doutora Lígia. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Quer dizer o seguinte, jurado Isabel, se o cara falou alguma coisa na polícia e não confirmou, o que ele falou na polícia não vale. É assim que funciona. Vale o que ele falou na frente do juiz, do advogado, do promotor. Porque lá na polícia está igual a história. Eu lembrei de uma história, doutor Malcher, que tinha uma competição de polícias. Quanto tempo eu tenho? Falta. Tinha uma competição de polícia. Tinha uma competição de polícia investigativa. Foram para a final a polícia japonesa e a polícia inglesa e a polícia brasileira. E o desafio era o seguinte, jurada Lígia. Soltava um coelho na floresta e ganharia a competição a polícia que pegasse em menor tempo aquele coelho. A primeira polícia foi a japonesa. 5 minutos, coelho debaixo do braço, jurada Maria Joana. Aí, segunda polícia, a inglesa. 4 minutos, jurado Christian. Polícia inglesa apareceu com o coelho. Solta o coelho. Polícia brasileira. 2 minutos. 2 minutos, Malcher. A polícia apareceu com um porco debaixo do braço e gritava: tá bom, eu sou um coelho. É assim que funciona a investigação brasileira. Transformam o porco no coelho. Senhores, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, mostra isso. Tribunal, quando eu digo que eu estou preocupado, quando eu vejo a promotora se atracar no inquérito, porque lá no inquérito o fulano falou isso, eu fico preocupado com a nossa parte. Nós vamos perder a nossa tarde. Leiam apenas o segundo item. O segundo item desta decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, o que é que diz aí? Consoante quer dizer conforme. O mais recente entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, STJ, testemunhos indiretos, que é aquilo que eu ouvi dizer. Eu ouvi o meu irmão dizer que foi fulano. Indícios colhidos no inquérito policial não são suficientes, jurada Lígia e demais julgadores, para justificar o veredicto condenatório proferido pelo tribunal do júri. Então vejam que aconteceu muitas vezes, jurados, aconteceu muitas vezes, inclusive, eu poderia avançar, já distribuí, amigo, já distribuí, obrigado. Porque ele foi reconhecido por reconhecimento fotográfico. Passa outra aí, que a gente tem. Não, já pedi autorização, já está autorizado. Já está autorizado, já passei pelo promotor por todos. Está autorizado. Tá. Pode passar, por favor. Eu já falei com ele. Já falei com ele. Esta decisão aqui é do STJ, Superior Tribunal. Não precisou nem chegar no Supremo. O Supremo só chega quando ultrapassa a etapa. O que é que diz aqui? Item 1. Fala sobre o reconhecimento fotográfico aqui. Ó, lá em cima, materialidade e reconhecimento fotográfico. Artigo 226 do CP. O item 1, em resumo, diz o seguinte, jurado, que não se tem como válido, jurada Lígia, não se tem como válido, jurado André, o reconhecimento fotográfico.
cientificamente, jurado Cristo, foi comprovado que o reconhecimento fotográfico é uma técnica de preguiça de polícia. Ele pega esse aqui, assina aqui. Às vezes o cara nem sabe que assinou quando chega em juízo. Não reconheci não. O reconhecimento, Maria Joana, tem que ser assim, presta atenção. Reconhecimento tem que ser assim. Quem foi que você viu? Aí a pessoa tem que descrever. Eu vi um baixinho com jeito de japonês, roupa preta. Entenderam? Aí foi esse que eu vi. Aí eles vão ter que tentar achar pelo menos mais 2 parecido com o japonês, o baixinho, que eu não sou japonês, e colocar no paredão ou as fotos, para ele poder dizer, foi esse aqui. Não sendo assim, não tem valor. Aqui, essa matéria já está pacificada nos tribunais. Se nós condenarmos com alguém com base em reconhecimento fotográfico, nós vamos perder o nosso dia, porque é nulo. O que é nulo é perdido. O que foi que fez aí? Pode olhar. Reconhecimento fotográfico, reconhece fulano, assina aqui. Aí quando ele chega na audiência, doutor André, não me lembro de ter falado isso. E não lembra mesmo, ele não está mentindo não. É a técnica da investigação que transforma o porco no coelho. Pela desídia. Quantas pessoas não ficaram presas por causa de um inquérito direcionado, mal feito? Quantas pessoas não foram condenadas, senhores, por causa de um inquérito que foi direcionado? Este inquérito é exatamente isso. Tem um erro terrível de investigação. A polícia, se ela não estiver, e às vezes, na maioria das vezes, incentivada pela metodologia das grandes operações, que aí o delegado ganha diário, o investigador ganha diário, todo mundo ganha diário, aí eles vão investigar. Mesmo assim, eles buscam o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil do caso? Qual foi a última vítima do ladrão do bairro? Foi o Marcos. Então foi o Marcos. Vai concentrar a investigação no Marcos. É mais fácil. Porque se Vossas Excelências lerem o depoimento do Elton, o que ele diz aqui? Que o Conan foi lá chamado para quê? Para trabalhar? Para usar um baseado, uma maconha. Quem garante, jurado, André, que eles não se desentenderam lá e um matou o outro e a vítima levou farelo, como nós falamos? Se desentenderam por causa de droga, ou da partilha do furto, do roubo, que um mata o outro, isso é comum. Mas não investigaram o Conan. Aliás, eu lembrei de uma história de um professor, Maria Júlia. O professor queria dar notas para os alunos. Então ele chegou na prova final, meu chefe, e deu a prova 2 horas, olha, vai, colocou uma cadeira no meio, vai ser aprovado, jurado Marcos, aquele que me convencer que esta cadeira não está aqui. E saiu, ficou 2 horas, jurado ali, 2 horas. Quando ele voltou, recolhendo as provas, ele tinha aluno que escrevia um jornal, outro que tinha feito papel a mais, ele riscava. Aí um aluno, que cadeira? Ou seja, onde está a cadeira que eu não estou vendo? Onde está o Conan que não foi investigado, jurado Isabel? Cadê o Conan que não é o Arnold Schwarzenegger, o Conan, o bárbaro do filme? O governador da Califórnia. É o Conan, parceiro de crime da vítima. Onde está o Conan? Tem a resposta no depoimento do irmão. Desde o dia do fato, jurada Maria Júlia, desde o dia do fato, o Conan sumiu. Desde o dia do fato.
Desde o dia do fato jurado, Isabel, sumiu o Conan. E ele não sumiu para fazer um outro filme da série. Ele sumiu por qualquer razão que não é uma razão legítima. Onde está o pensado? Porque, preste atenção comigo, a vítima, ela teve o braço decepado. Para alguém decepar o braço, graças a Deus, alguém deu uma peçadada potente. Se alguém deu uma peçadada potente, alguém apertou no cabo do teçado com força e deixou o quê? Se fizerem a perícia aqui, vão encontrar o que aqui? A impressão digital deste advogado. Cadê o teçado que foi apresentado junto com a documentação pelo irmão da vítima na polícia? Cadê a perícia para dizer, olha, não tem dúvida, foi Marcos, a perícia comprova, impressão digital no teçado, apreendido, foi encontrado no Marcos e apresentado pelo irmão da vítima, o que foi morto também, ou que mataram, ou que morreu. Esse é o cenário dos fatos. A vítima, Roberto Carlos cantou a música, eu quero ter milhões de amigos, e bem mais forte, poder cantar. E você só conquista milhões de amigos sendo uma pessoa legal, carismática, fazendo o bem. A vítima conquistou o quê? Milhões, exagero meu, milhões de inimigos no bairro onde ele costumava ser o famoso gatuno. Gatuno é gato, é o esperto que invade a casa dos outros. Muitas outras pessoas poderiam ter matado a vítima, mas a polícia escolheu o caminho mais fácil. Só que não há verdade. Não há verdade oculta. Veja bem. Não há verdade oculta que não seja revelada. E graças a Deus, jurado Marcos, que a esposa do réu, naquele período, estava internada no hospital, e ele estava mais preocupado em salvar a esposa e a filha prematura do que ir atrás de quem roubou a sua residência. Graças a Deus está provado nos autos. Está provado nos autos que Marcos estava ocupado. Está provado nos autos que no dia 14 que o irmão diz que ele foi com a esposa. Ele não disse, olha, ele veio aqui com uma mulher que eu acho que é uma esposa, como ela falou. Está dito aqui que ele foi com a esposa, ainda deu o nome, que inclusive ele conhecia a esposa, porque o nome dela não é Thalita. Ele conhecia inclusive a esposa pelo apelido, Thalita. Ele não disse, jurado, mas olha, ele veio aqui com uma mulher na garupa, que eu acho que era a esposa. Ele diz que dia 14, quando a mulher estava parida, ele foi lá ameaçar a vítima. Dia 15, quando a mulher estava parida, internada, ele foi lá ameaçar a vítima. É isso que ele diz. E nós vamos acreditar nisso? Nós vamos... Quanto tempo tem? 27. Daqui a pouco eu já vou querer escrever, eu vou caminhar para o final. Senhores, nós vamos acreditar nisso para condenar. Veja bem, nós não vamos condenar um bandido. Nós não vamos condenar alguém que sair daqui vai matar, vai ameaçar, vai praticar violência doméstica, vai ser gatuno da casa alheia. Não. É um pai de família. Olhem para este homem, cuja sorte está nas mãos de vossas excelências.
nós estamos falando de um pai de família. E quando eu falo de um pai de família, eu estou dizendo que ele não está sentado sozinho aqui, jurado Marcos. Não! Quando o réu senta no banco, jurado Isabel, ele sentou com a esposa, ele sentou com os filhos, ele sentou com a mãe, ele sentou com os amigos. É o universo que está sentado aqui, jurado. Para eu mandar com base no testemunho falho, no inquérito capenga, falho, preguiçoso, para eu mandar o cidadão, o trabalhador, para a cadeia, que vai custar para nós, sabe quanto custa um preso para nós? Em média, R$1.800, jurado Cristo. É quanto nós pagamos o preso no sistema, jurado. R$1.800 é a média da última informação que saiu divulgada na internet. Mais do que um professor. O mesmo Estado representado pela acusação, porque ali a acusação é o Estado, que não quer pagar 1.800 para um professor da educação básica, quer pagar 1.800 para prender um trabalhador. E sabe o que acontece com quem entra no sistema penal? Ele vai se formar, vai ter doutorado, PhD na criminalidade, porque os nossos presídios viraram a maior faculdade, a maior universidade. Não é Harvard, Malcher, não é Harvard, a maior universidade do mundo, a melhor. São os nossos presídios, diretamente. Nós vamos pagar para colocar o cidadão do bem no presídio e pagar R$1.800 para ser formado. Só que existe uma consequência: destruiremos uma família. É forte isso, destruiremos uma família. Eu aprendi que o bom filho, a boa filha, ele é de uma família. O bom filho vai ser um bom pai, ele vai ser um bom marido, um bom empregado, um bom amigo, Rodrigo. Mas se ele não tiver uma família, a chance dele não ser um bom filho, um bom empregado, um bom amigo, é muito grande, jurada Lígia. Porque o problema, ali posso estar errado, porque o problema da violência hoje não é o desemprego, isso é uma justificativa. O problema são os valores da família. Porque quando se tem valor da família, jurada Lígia, quando cai o dinheiro da pessoa que está à nossa frente, a gente não pisa em cima e não coça o pé para pegar o dinheiro e fingir que está metendo a mão no bolso para ficar com o dinheiro. Não, o que nós fazemos? Caiu o seu dinheiro. Quando se tem valor, a pessoa tem até vergonha, quando está desempregada, jurada Isabel, de pedir um dinheiro emprestado, porque sabe que não vai pagar e vai ficar com vergonha na cara. Não é desemprego, são os valores de família, é a educação em todos os gêneros, educação na família, educação dos amigos. Quando alguém falha, todos falharam. A família, o amigo, a escola, as igrejas, o Estado, todos falharam. Nós precisamos ter a responsabilidade de decidir se nós queremos mandar para a prisão o acusado Marcos, com a sua esposa, as suas 3 filhas, a sua mãe, seu pai, seus amigos. Num cenário que para nós decidimos assim, nós temos que ser o cego de Jericó antes do encontro de Jesus, antes de encontrar a verdade, que ele evidencia que na data do fato ele estava ocupado com a sua esposa no hospital. Para condenar, jurada Lígia, o Marcos, nós precisamos resumidamente esquecer tudo que foi dito e dizer assim: eu acredito nos irmãos da vida.
É isso. Eu acredito que a vítima, agoniando, falou em alto e bom som. Está escrito aí. Pode ler o depoimento. Jurada Maria Joana, o irmão não disse, não, ele balbuciou, ou seja, balbuciou, ele falou malmente. Ele não disse isso. Está aqui no depoimento do Elton. Ele disse o quê? Em alto e bom som. Ninguém ouviu isso. Os bombeiros não viram, porque os bombeiros, quando chegam, eles reanimam a pessoa, conversam, olha, não dorme. E aí, como é teu nome? Quem fez isso? É feita uma entrevista, tem uma técnica de animação da pessoa, jurado. É assim que funciona. Até o policial é treinado para isso. Quando ele está morrendo, ele fica conversando. Não dorme. Como é teu nome? Onde tu mora? Qual a tua idade? Quantos filhos tens? Qual é o teu time? Tu é sofredor do Remo? Como é sofredor do Paysandu? Ou feliz da Tuna? Por que ser feliz da Tuna? Porque da Tuna, ó chefe, como a gente está acostumado a perder, Tomás, a gente não sofre. E quando ganha, a gente fica feliz. É quase ser do Vasco agora. Está acostumado a perder, que só fica feliz quando ganha e normal quando perde. Então nós temos que decidir se nós queremos essa responsabilidade. Isso vai ser decidido por meio de quesitos. Por meio de quesitos que serão perguntados a vossas excelências e explicados pelo Dr. Márcio. E o primeiro será perguntado, o primeiro quesito não tem divergência. É sim, a vítima recebeu o golpe de testado. A vítima recebeu. Mas antes de continuar a explicar os quesitos, eu quero explicar a vossas excelências que, se hoje, após ouvir a acusação muito bem feita, por sinal, sem razão, mas muito bem feita, e ouvir a defesa, é possível que na mente e no coração de vossas excelências esteja a dúvida. E agora o que eu vou fazer? Existe uma resposta. Toda vez que os senhores sentarem para julgar no júri, ou para julgar na vida, porque nós somos julgadores por natureza, nós todos nós somos julgadores por natureza. Mas no júri, ou em qualquer julgamento, se no coração de vossas excelências, jurado Isabel, tiver uma dúvida, essa dúvida tem que ser em favor do réu. Na dúvida, é sempre a favor do réu. É o que se chama, para quem estuda direito, indúbio pro réu. Os senhores já devem até ter falado. Indúbio pro réu. Então, se quando vossas excelências forem responder aos quesitos, aquele que há divergência entre a defesa e a acusação, houver dúvida, os senhores decidam a favor do réu. Não podem chegar, não podem chegar lá com seus familiares, com seus esposos, maridos, filhos, e dizer: meu filho, meu marido, minha esposa, minha mãe, minha avó, eu condenei um cidadão do bem, um trabalhador, acusado, sem provas, de ter matado. Delinquente quanto mais. Não sou eu que estou dizendo, está dos autos. E por isso ele não merecia morrer, não. Mas isso é insuperável, isso é fato, ele não merecia morrer. Mas morreu. Eu condenei um cidadão, um trabalhador, na dúvida. Olha só a responsabilidade de condenar na dúvida. Se houver dúvida, os senhores devem decidir sempre. Não é em favor do Marcos, não. É em favor de qualquer réu, jurado. Jurado Marcos, que sentar aqui, quando Vossa Excelência tiver a oportunidade de ter a difícil missão de jogar alguém, na dúvida eu decido em favor do réu. E não é a favor do réu um delinquente, não. É um réu trabalhador. E isso será perguntado no segundo quesito, que é o quesito que acaba com o júri e resgata a verdade da inocência deste homem. O segundo quesito vai ser perguntado se o réu Marcos foi o autor da morte da vítima. É o segundo quesito. Foi o primeiro, não, realmente a vítima recebeu dessa data, não tem dúvida.
Segundo, não foi ele. Não foi ele porque está provado. Ele não tem o dom da ubiquidade. E o que é o dom da ubiquidade, Jordalija? É o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque ele estava no hospital. Porque ele estava no hospital, cuidando da esposa. Na hora do fato. Então, ele não tem o dom da ubiquidade. Eu estou convencido e convencida de que ele é inocente. Então, foi Marcos? Não, não foi Marcos. É não. Não é da defesa. Não é da defesa. Caso Vossas Excelências, não, mas eu acho que foi ele sim. Porque nós não somos, nem queremos, nem pretendemos ser os donos da verdade. Tem coisa aqui que os senhores perceberam que é impossível, tanto a promotora quanto a defesa perceber. Todo mundo tem a sua inteligência de perceber as coisas. São 7 pessoas diferentes. Nem os irmãos gêmeos univitelinos são iguais na forma de agir e de pensar. Só na aparência. E aí será perguntado então o terceiro quesito. O jurado absolve o acusado? Aí o jurado pode exercer um juízo de misericórdia. Aquele que juiz Jesus exerceu com sério misericórdia. Tem misericórdia de mim? É um juízo de misericórdia. Olha, os senhores podem pensar assim, eu até acho que foi ele. Mas, poxa, eu vou colocar esse cara. A vítima era. Eu acho que a polícia não investigou, porque ela tinha que ter investigado melhor, para excluir a possibilidade de ter sido outra pessoa. A investigação, jurado Elija, é para excluir a possibilidade de ter sido outra pessoa. Não é para incluir uma única pessoa e trabalhar, figurinha carimbada dele e acabou, e vamos trabalhar dele que é mais fácil. Então o jurado, não, mas eu acho que realmente a investigação não investigou Conan, porque eu conheço casos de pessoas que mataram o outro na briga pelo uso de droga. Está usando droga, matou outro. Assaltaram, matou outro para ficar com o roubo do outro. Isso não foi descartado. Então o jurado pode absolver por isso. O jurado pode absolver por um pai de família. Eu não vou mandar um pai de família para pagar uns R$1.800 para botar um pai de família lá naquela faculdade do crime. Porque o crime é de homicídio qualificado. A pena é de 12 a 30 anos, é alta. Não é para prestar serviço à comunidade não, jurada Maria. Porque se fosse, eu até pedia isso. Mas não é, se ele for condenado, ele pode pegar de 12 a 30 anos e pode sair preso daqui hoje. Porque a lei já autoriza. Ele vinha em liberdade, poderia ter fugido, poderia não ter vindo, porque a lei permite que se faça o júri sem o réu. Não sei se os senhores já participaram de julgamento sem réu, mas hoje a lei permite que o réu não venha. Ele veio porque acredita na justiça, na verdade, acredita nos pares, na sociedade de Cametá. Ele veio porque acredita em Vossa Excelência e todos os julgadores. Por isso que ele veio. Lá de onde ele mora, que ninguém pode, ele não precisava nem vir. O jurado pode olhar e dizer, eu sou de Deus. A pessoa de Deus não condena ninguém. A pessoa de Deus, ela é feliz. A pessoa de Deus, ela quer fazer o melhor. E fazer o melhor é absolver. Fazer o melhor é reconhecer que um cidadão de bem pode ser condenado por um crime que não foi nem investigado direito e cujas provas não geram em nós, no coração, a convicção, a certeza da culpa. Então, senhores, no primeiro quesito, sim, houve mencionado, houve. No segundo quesito, foi o Marcos? Não, foi o Marcos. Caso o trabalho acabou, aí nós vamos embora para casa. Mas se avançar para o terceiro quesito, jurado absolve, por qualquer razão, por razões filosóficas, religiosas, sociais, aí já é liberdade do jurado. Então, o jurado absolve o acusado, sim, e ninguém vai saber por quê. O jurado Isabel pode absolver por uma razão, o jurado Marcos por outra, o Rodrigo por outra, isso é a liberdade de Vossas Excelências fazer a verdadeira justiça. Por falar em justiça, um dos versos do Pai Nosso diz assim: venha a nós o vosso reino. E que reino é esse? É o reino da compaixão, é o reino da solidariedade, é o reino da compreensão, é o reino da humanidade,
é o reino da justiça. E é em nome deste reino que eu peço, votem na defesa, absorvam